O judiciário persegue pessoas no campo da direita e pessoas como esse cara continuam com uma licença pra ficar falando esse tipo de merda. Esse tipo de discurso tem que ser criminalizado. Esse cara tem que estar na cadeia. Esse cara não tem que estar discutindo com ninguém. Aqui, o judiciário, ele já entronizou, né, está dentro dele, seja por parte do julgador, do julgador e do acusador, né, ou seja, do juiz, do promotor, seja parte das normas, né, das jurisprudências, ele já tem dentro de si o entendimento, por exemplo, de que o extremismo político só é cometido dentro do campo da direita. Porque fosse diferente, o próprio STF no inquérito dos fake news e de defesa da democracia e tal, tava pegando todos esses caras que propagam o uso da violência política, que praticam a violência política, que é o caso de comunistas e partidos dessa natureza, e estavam metendo ferro. Volto a colocar aqui, se tivéssemos hoje bolsonaristas invadindo casas de petistas, o Xandão tava canetando esses bolsonaristas, não tava? Olha o novo movimento, bolsonaristas estão invadindo casas de petistas, não sei o que, estavam canetando ali. Agora, você tem naturalmente movimentos de moradia que invadem casas dos outros, tocados por partidos políticos que recebem dinheiro público. E, cara, nada é feito. Estatutos completamente antidemocráticos, deliberações, discursos, eventos de caráter profundamente antidemocrático. Gente, inclusive dirigente partidário que prega o uso da violência, gente que não tem vergonha de fazer isso. E o judiciário não liga! Porque ele entende que esses caras, isso vem desde a Constituição de 88. A ideia de você ser democrático na Constituição de 88 partia da premissa de que os inimigos da democracia eram os militares, mas que os comunistas, como de alguma maneira eles participaram da luta pela democracia, mentira, eles participaram de uma luta armada para colocar um regime de natureza autoritária aos moldes cubano, russo, etc. Tá, mas fecha parênteses. Mas como eles faziam parte do campo de oposição aos militares, portanto a eles poderia haver um espaço. É um espaço. Então olha que bonito, é um espaço aqui para quem é comunista na nossa democracia. Então desde 88, tá? Isso já foi naturalizado. Inclusive com a própria abertura, as leis dos partidos. Vamos ter um partido comunista aqui. Eu sou leninista, eu sou trotskista, cada um na sua linha. Não, a democracia nossa aguenta isso. Pois bem, a gente foi criando essas licenças. Foi criado nos anos 90 também a licença para um movimento ligado à questão fundiária, praticar a violência, que é o MST, e aí ele praticava essa violência sob o argumento de que, poxa, certos fazendeiros não estão cumprindo, vamos dizer, os requisitos da função social da propriedade, logo eles iriam fazer valer esses requisitos, invadindo as fazendas e criando ocupações e tal, e o Estado brasileiro começou a transigir com isso. Não, olha, eles invadiram ali, então a gente pode entregar títulos de propriedade para eles, então você criou uma dinâmica em que um invade e o outro entrega a terra. Mesma coisa, inclusive aqui no estado de São Paulo, em governos do PSDB, com movimentos de moradia que invadiam determinadas áreas e acabavam chegando em acordos para, inclusive com os, não sei se é o CDHU aqui em São Paulo, acho que é o CDHU, para estar presentes na fila, ou seja, o cara invadia e era premiado. Cria um sistema de incentivos para que, se você é um radical de esquerda, você vá, cresça e prospere com isso. E você acha, de maneira clara, que você não será punido por isso. E que a liberdade política vai te atingir. Isso aqui é um post, veja só o que isso vai colocar. Veja isso. É uma thread de um sujeito que é um bizarro, um bizarro, que é esse Humberto. Veja o que ele fala na maior tranquilidade. Olha, não tem mais volta. Desde 2013, pelo menos, vemos uma ascensão fascista no mundo todo, desde então avisamos. Tudo muito mal escrito, né? A direita vem relativizando e ironizando, pois se beneficia de tal ascensão. Para eles não há fascismo, uma vez que tudo é fascismo. Acontece que agora já era. É impossível parar o que está acontecendo sem uma grande guerra que extermine as lideranças fascistas no mundo todo. O fascismo não se para com flores, se para com bombas. Só que hoje não temos um bloco comunista para os exterminar como no século XX. O mundo caminha para a guerra total, o resultado inescapável do capitalismo. Não é exagero, mas o fascismo como movimento de massas... Você acha que tem que ter um bate-papo? Acho que, olha, esses caras podem agregar alguma coisa na discussão política. O nosso campo ficou, primeiro, né, achando que dava para discutir e chegar em alguns pontos em comum. E ainda tem democratas de imprensa achando que dá pra chegar num ponto comum. Outros achavam que dá pra você, por exemplo, falar, nós vamos derrotar eles através do livre mercado de ideias. Dê espaço pra eles. E aí o livre mercado de ideias aconteceu o seguinte, o Soros financia nossos adversários, o judiciário persegue pessoas no campo da direita e pessoas como esse cara continuam com uma licença pra ficar falando esse tipo de merda. Então aí o nosso campo tem que falar que tal a gente exercer o mesmo jogo que o deles, que é isso que a gente tá propondo. O jogo de poder.
Esse tipo de discurso tem que ser criminalizado. Esse cara tem que estar na cadeia. Esse cara não tem que estar discutindo com ninguém. Ah, não tem A. Não tem nada. O cara tá propondo um jogo de força contra vocês. Pra ele, qualquer um é fascista. Pra ele, eu sou fascista, o Rizzo é fascista. Todo mundo é fascista. Pra eles, todo mundo é fascista. Todo mundo que não concorda com eles é fascista. Essa é a real, meus amigos. A definição de fascismo ela é muito elástica. E eles têm, vamos dizer, o direito único a imputar nazismo e fascismo ao outro. Achando que também não vão pagar nenhum tipo de preço por conta dessa postura. E o judiciário é super leniente, muito difícil. Você consegue condenação contra essa gente, mas as punições não vêm a contento. Não tem o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer, aqui olhando pra vocês, é abaixar a cabeça, trabalhar muito, divulgar o nosso próprio partido, fazer nosso partido chegar ao poder, mudar a correlação de forças, prender esses caras e derrotar eles. Prender, expulsar do Brasil. É isso. Não tem. Você achar que com um sujeito desses há, vamos dizer, uma possibilidade de melhora dialética com base numa relação em que eles puxam pra cá, você pra lá, e já, não tem nada disso. Isso é discurso de bandido. Isso é papo de bandido. Isso é papo de bandido. E o que a gente viu nos últimos dias foi papo de bandido. Tudo que a gente viu nas redes sociais nos últimos dias foi papo de bandido. E ora, esses caras são bandidos mesmo. Olha só o Alcides Fernandes, né? Como fã do Peninha, digo que ele falou merda do Kirk, principalmente na forma em que esse tipo de fala incentiva a violência. Acho que cabe processo de condenação. Cadeia acho pesado. Eu acho que nós temos que meter cadeia nesses caras, sim. Especialmente quando eles imputam uma fala, tá? Incitando a violência contra alguém específico. Porque adivinha, as pessoas vão lá e cometem os crimes. Meus amigos, entendam, tá? Agora vamos entrar nesse jogo. Existe um sistema muito simples de funcionamento da esquerda. Vamos lá. A esquerda tem, e o judiciário entende isso, e as pessoas em posição de destaque têm esse entendimento, de que figuras de esquerda podem sair por aí imputando que fulano, beltrano e cicrano são fascistas ou nazistas. Com acusações dessa natureza, porque você chega no perturbado, o perturbado de fato fala, meu Deus, estão me apontando aqui o grande inimigo da humanidade, preciso fazer algo. Preciso fazer algo. A esquerda entende isso muito bem. A esquerda entende esse jogo muito bem. Então, como eles têm, como se fossem, vamos dizer, eles fossem igual aquelas empresas que certificam se você tem ISO 9001 na empresa. Vocês conhecem isso, né? Tem as empresas certificadoras e elas vão ver os seus processos na empresa e falar, você é um ISO 9001. Eles validam o seu processo. A esquerda, ela pode, né, dar o cartão, você é nazista, você é fascista. Eles fazem isso e ao mesmo tempo eles preconizam, aí de maneira mais aberta, que todo fascista ou nazista tem que tomar porra, tem que morrer. Logo, veja só, se eu sou um perturbado e ouço meus influenciadores e pessoas em posição de poder falarem isso sem receberem a punição do aparato estatal, portanto, me parece que é ok falar isso. E eu também vejo essas mesmas pessoas e o próprio movimento de esquerda dizer, não, esses caras eu trato na ponta do fuzil, esses caras tem que tratar na bala, esses caras têm que morrer, e que existem movimentos como o movimento antifascista, que são romantizados pela imprensa, mas que estão aí cometendo crimes. Fica, vamos dizer, claro para todo mundo que recebe o certificado de fascista ou nazista de alguém com lastro para fazer isso, merece tomar tiro, merece tomar porrada. E mais, quando um sujeito ainda acontece com ele, como foi o caso do Charlie Kirk, e morre, esses caras vêm a público e dão risada e validam e falam, beleza, vale a pena, ou seja, não há nenhum respeito pelo morto, que é uma coisa básica numa sociedade, né? Uma sociedade normal, saudável, você vai tentar respeitar ali e tal. Aí você, não, calma aí, entendi o que está rolando aqui, entendi. É uma relação em que eles têm superpoderes para infligir danos ao outro. E aí a gente não pode ficar na posição, que é a posição do direitista, olha só a hipocrisia deles, esse é o amor, faz ele. Não, o único discurso possível é força. É só força. E eu tô falando aqui não força física. Força física apenas por parte dos agentes estatais que detêm o monopólio da força. Nesse sentido, a força tem que vir aqui, ó, da sua inteligência e da sua capacidade de resolução moral. Nós temos que entender que estes caras são mal, eles são um mal absoluto, eles são mal em si. Essas pessoas representam algo muito ruim. Essas pessoas e a visão de mundo deles não podem ter espaços de poder e espaços de influência sobre os outros. Portanto, se nós não vamos agredi-los nem matá-los, nós temos
enquanto obrigação institucional, que impedir que eles tenham poder para gerar o mal. Nós temos que tirar os meios de ação deles. Então eles não podem ter financiamento, seus partidos políticos não podem ser aceitos numa democracia, os estatutos dos partidos atuais têm que ser alterados, o discurso deles tem que ser criminalizado, tá? E os meios de ação deles retirados. Portanto, nós temos que chegar em posições de poder e sermos inflexíveis com eles. Inflexíveis. E isso significa o abandono de certa parte do nosso discurso clássico? Cara, vocês entendem que talvez sim? E isso, vamos dizer, bobalhões nunca vão entender? Por exemplo, eu sempre fui um defensor muito claro da ideia de liberdade de expressão praticamente irrestrita. Eu não sou a favor que um sujeito mostre conteúdo pedofilo, né? Isso já é uma negação da liberdade restrita. Ou mostrar conteúdo sexualizado para criança. Isso já é uma restrição, pra vocês entenderem. E nós temos que ter algumas outras. Agora eu tô falando assim, não, olha, o discurso do nosso adversário está causando danos à nossa vida. A sua qualidade de vida nesse país ela é inferior por conta desse discurso político. E tá na hora da gente começar a enfrentar esse discurso político.